Vamos refletir na palavra de Deus, meus irmãos, nesta noite, no Evangelho de João, capítulo 14. É um texto muito conhecido. O primeiro contato que eu tive com esse texto ainda eu era uma criança, um junior mais precisamente, com os meus 9 e 10 anos. E esse texto é um texto que ele é simples e profundo. E ele traz consolo e paz para o coração daquele que está aflito, angustiado, atribulado. E dando prosseguimento a essa série de reflexões no Evangelho de João, onde nós aqui procuramos refletir sobre a questão: quem é Jesus? Nesta noite eu quero aqui afirmar, a partir desse texto, que Jesus é o remédio para o coração atribulado. O coração angustiado, o coração aflito. E, meus irmãos, nos dias que nós vivemos, é difícil não achar alguém que não esteja com algum tipo de tribulação, que não esteja com algum tipo de dificuldade, de angústia. E seja qual for a angústia, seja qual for a aflição, a inquietação de sua alma, Jesus é o remédio para o coração atribulado. E eu quero nesta noite refletir na seguinte ideia: a fé no Senhor Jesus é o único remédio para o coração atribulado, porque o impulsiona a descansar na promessa do Senhor. O coração atribulado, quando crê em Jesus, ele descansa na promessa de Jesus. E nós vamos observar essas promessas. A promessa da morada eterna, a promessa de sua segunda vinda, a promessa que assegura: para os que creem, haverá um lugar para você lá. Para os que creem, haverá um lugar, e eu virei. Ele não vai mandar ninguém aqui vir nos buscar, ele mesmo vem nos buscar para nos levar para esta morada eterna. Jesus é o remédio para o coração atribulado. João 14, versículo 1. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E, quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Aquele que não quer estar com Cristo hoje, como que ele vai querer ir para o céu? Aquele que quer ir para o céu, por causa de que ele quer ir para o céu? A única coisa é: eu vou estar com Jesus eternamente. E aquele que quer estar com Jesus eternamente nos céus, precisa compreender que isso já está à sua disposição hoje. Por isso que cantamos: eu só quero estar onde tu estás. De que modo podemos nos ver livres da perturbação em nossos corações, da perturbação do dia a dia das nossas vidas, da rotina de nossa história neste mundo maligno? A palavra-chave aqui destacada por Jesus é fé. O modo como você e eu nos veremos livres de um coração perturbado, inquietado, atribulado é: creia, creia, creia em Jesus. A palavra fé, uma palavra tão curtinha, mas tão poderosa, quando o objeto desta fé é o Senhor Jesus Cristo. Jesus afirmava ao seu grupo de discípulos que estavam altamente tensos, inquietos, diante de tudo aquilo que eles experimentaram naquelas poucas horas pós-ceia. Eles estavam muito tensos. Foi muita informação em pouquíssimo tempo. E Jesus percebeu isso nos olhares. Ele falou: opa, essa turma está tensa. E ele então diz: creia em Deus,
creia em mim. Porque essa é a chave para vencer as tensões da vida. Fé. Fé em Jesus Cristo. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Jesus Cristo. Não deixem que o seu coração fique aflito. Foi a primeira palavra de Jesus ao seu grupo de discípulos. Não deixem que o seu coração fique aflito. Na versão clássica, Almeida Corrigida Fiel, talvez alguns irmãos aqui a tenham, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Talvez essa versão clássica foi a que você decorou ao longo da sua história de vida. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O cenário, meus irmãos, observado por Jesus, foi que o fez trazer essa palavra de consolo ao seu jovem grupo de discípulos. Porque eles precisavam. Eles estavam necessitados desta palavra. E Jesus sabe a hora de trazer palavras de consolo e paz para o coração de uma igreja atribulada. Após Jesus revelar que um dos seus discípulos o trairia, isso foi algo que trouxe uma inquietação muito grande, um desconcerto muito grande entre os discípulos. Você se recorda que quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, cada um perguntou: porventura sou eu, Senhor? A insegurança tomou conta daquele jovem grupo de discípulos. Ninguém se achava acima do bem e do mal para dizer: eu nunca, jamais. Mas eles ficaram ali com o coração na mão, dizendo: porventura sou eu, Senhor? Se não bastasse esse desconcerto diante dessa informação, após a saída de Judas do recinto em que eles estavam, Jesus traz uma palavra que era uma palavra que caiu como uma bomba. A hora da minha glorificação chegou. Anunciando a sua morte. Não que ele já não tivesse dito isso anteriormente, ele já havia avisado. Mas agora, naquele momento, depois de saber que um deles era um traidor, saber que o Senhor deles iria partir, isso trazia muita inquietação para aquela alma tão jovem como era a alma daquele jovem grupo de discípulos. Porque, meus irmãos, eles viveram 3 anos intensos, caminhando com Jesus, acreditando em Jesus, criando expectativas, inclusive algumas delas nada boas, do tipo: quem vai ser o maior entre nós no reino? E agora ele fala que vai embora, que ele vai morrer, que o lugar para onde ele vai nós não podemos ir. Se coloque na situação daquele grupo. E imagine o quanto isso lhes trouxe inquietação, tribulação. Pedro, que era o líder do grupo, ele disse: eu vou com o Senhor, eu morrerei. E Jesus olhou e disse: morrer por mim, Pedro? Você me negou, vai me negar 3 vezes, Pedro. 3 vezes você vai me negar. E diante dessa advertência, imagine os discípulos olhando um para o outro e dizendo: o mais experiente do grupo, o homem casado, já vai dar esse mal, ele vai negar. Imagina a gente, o que nós vamos fazer? E Jesus, com muita sensibilidade, aquele que era o justo entre nós, era também o compassivo, com muita sensibilidade. Ele olhou para eles e disse: não se turbe o vosso coração. A palavra de Jesus foi de quem era sensível às angústias daqueles que largaram tudo para segui-lo. Houve os que largaram as redes, houve o que largou a coletoria de impostos, cada um largou família, largou o trabalho,
largou os seus projetos de vida por causa de Jesus. E naquele instante eles viram tudo aquilo indo por água abaixo. Peraí, acabou a nossa vida, ele vai embora, ele vai morrer. Vai ser assim? A história vai terminar assim? E Jesus queria naquele instante que os seus discípulos não permitissem que a confusão e a agitação viesse a impedi-los de seguirem na caminhada, porque a caminhada não terminava ali. A morte de Jesus não era o fim da caminhada, mas eles precisavam compreender isso. Não se turbe o vosso coração, meus irmãos, é uma expressão dita por Jesus para que aqueles discípulos, assim como nós, os discípulos, possamos compreender que não podemos permitir que o nosso coração se torne um mar agitado. Sabe, não há momentos na sua vida em que parece que o seu coração está mais feroz do que o mar em tempos de ressaca? Você já viu um mar em tempo de ressaca? O quanto que ele é violento? Às vezes o seu coração vive dias assim. E a palavra de Jesus para o seu coração que está nessa condição é: não se turbe, não se permita deixar que o seu coração fique com essa inquietação tão grande que se torna até violenta e repercute na vida de terceiros. Não tenho dúvidas quanto a isso. Um coração turbado é um coração instável e essa instabilidade repercute principalmente em sua própria casa. Os discípulos não tinham condição de controlar o ambiente externo. Jesus sabia muito bem disso. O que Judas faria, o que os principais sacerdotes fariam, o que Herodes faria, o que Pôncio Pilatos faria, o que os soldados romanos fariam, estava tudo longe de condições dos discípulos administrarem. Mas o coração deles, eles poderiam administrar. Há coisas na vida, meus irmãos, que você não tem com que se preocupar porque estão além das suas condições. E quanto mais você se preocupa, mais inquieto você fica e mais complexo vai ser as suas relações interpessoais. E é nessas horas que o Senhor Jesus diz para você: olha, se tem uma coisa que você tem que controlar, essa coisa é o seu coração. Aí você vai dizer: mas como, Senhor? Como é que eu controlo esse coração? Jesus repete: creia, creia, creia. Aquele jovem grupo de discípulos deveria crer em Deus. De manhã eu estava aqui refletindo nas questões relacionadas ao estudo da astronomia. Quando eles falam do universo, é um negócio tão gigantesco o universo que vai muito além da nossa imaginação. Não, Star Wars não é nada se comparado ao que é o universo. E aí você pensa: quem é o Criador de tudo isso? Esse é o Deus que diz para você: não se turbe o vosso coração. Esse é o Deus que diz para mim, que diz para você. Esse Deus que diz que, conforme Isaías, que o oceano está aqui, ó, na palma da mão dele. Ele diz para você: não se turbe. O Deus da Bíblia, conforme nós cantamos, Deus sábio, invisível, perfeito, imortal, é o Deus da providência, é o Deus da soberana graça, é o Deus da justiça, é o Deus do amor. Mas Jesus aqui acrescenta: creia em Deus, mas creiam também em mim, que eu sou o Filho de Deus e vim a este mundo para mediar a relação de vocês com o Pai que está nos céus. Eu vim a este mundo para ser o Salvador deste mundo, daquilo que faz com que este mundo esteja debaixo da ira de Deus. Eu estou aqui para isso, então creiam também em mim, porque é por Jesus, e só por Jesus, que nós temos livre acesso a Deus.
Só por Jesus é que nós somos salvos, conforme cantamos. E o nosso conserto, a nossa aliança com Deus, não virá de outro modo senão pela fé em Jesus Cristo. A nossa comunhão com Deus passa pela vida do Filho. É somente pela fé no Filho de Deus, que temos paz com Deus. Paulo diz isso aos Romanos no capítulo 5, versículo 1. Crer em Deus, por intermédio de seu Filho, é o remédio para o coração atribulado. É o remédio para que a perturbação se afaste do coração humano, do teu coração, do meu coração. Fé, creia em Deus, creia em Jesus e afaste de você este mal que dilacera a sua vida, compromete os seus relacionamentos, impede tua produtividade e faz de você uma pessoa triste e insegura. Aos de coração atribulado, nós aqui chamamos a colocar a sua fé em Jesus Cristo. A sua fé em Deus por meio de seu Filho, porque nele encontramos paz. Paulo chama essa paz uma paz que excede todo o entendimento humano. Filipenses 4, versículo 7. Sem dúvida alguma, meus irmãos, o que Paulo disse aos romanos, que na verdade uma repercussão do que Abacuque já havia dito anteriormente, o justo vive pela fé. E a fé não é somente para a salvação ali, aquele momento em que eu encontro Jesus Cristo, o reconheço como meu Senhor e Salvador. O justo vive pela fé dia após dia, até o seu encontro com Cristo. É de fé em fé. Porque se não for pela fé, nós não somos justificados. Ou seja, não alcançamos perdão e graça. Se não for pela fé, nós não somos santificados. Se não for pela fé, nós não temos esperança futura. Se não for pela fé, inútil é a nossa vida, dizia Paulo aos Coríntios. Se não tiver fé, inútil é a sua vida. A questão aqui, irmãos, é a respeito da fé, e não ao tamanho da fé, mas sim ao objeto da fé. Percebam que Jesus estava dizendo, ele não estava dizendo ao seu grupo de discípulos, não se turbe o vosso coração, tenha muita fé. Fé em quê? Fé em quem? Tenham fé em Deus, tenham fé em mim. Porque o que torna essa fé uma fé verdadeira é quando o objeto dela é poderoso. A fé é um instrumento. O poder está nas mãos daquele em quem nós colocamos a nossa fé. O Deus Pai que enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. A primeira consideração que aqui faço nesta noite, a partir desse texto, é algo tão simples, tão necessário, de ser repetido dia após dia, porque às vezes parece que até mesmo nós crentes, depois de tantos anos, esquecemos. Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. O remédio para a cura da sua tribulação, o remédio para a cura dessa inquietação, dessa tua impaciência, desse teu aborrecimento, desta tua preocupação é creia em Deus, creia em Jesus, confie em Jesus, confie a Jesus, a sua vida. Lembrando aqui de mais um hino de nosso cantor, deixe a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração,
deixe a luz do céu entrar, porque essa luz fará com que a perturbação saia. A perturbação vai embora. Quando a luz do céu entra, ela põe ordem na casa, ela traz orientação para a vida, conforme nós lemos. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Às vezes nós temos os nossos projetos, os nossos sonhos, e ficamos inquietos, e ficamos ali atribulados. Já não bastam as tribulações da vida, mas a gente vai caçando com a mão outras tribulações. Quando você tem que acalmar esse coração, aquiete-se, calma, creia. Por isso que considero nesta noite muito importante, não apenas para pessoas que ainda não creem em Jesus, mas inclusive para os que creem em Jesus, a necessidade do arrependimento. Para os que não creem, a necessidade do arrependimento para que você seja salvo. Porque a maior tribulação, meus irmãos, não são estas da vida. A maior tribulação é aquela do dia do juízo final. E a pior coisa que pode acontecer na sua vida é o Senhor olhar para você e dizer: não te conheço. Essa é a pior coisa. Eu não recordo quem é que faz essa citação, se é Spurgeon, é um desses pregadores clássicos. Ele diz o seguinte: para o crente, este mundo se assemelha ao inferno, porque o melhor está por vir. Mas para o não crente, este mundo é o melhor que ele vai experimentar na vida, porque o mundo por vir, para o não crente, o inferno, é pior do que isso aqui. É muito pior do que isso aqui. Você entende isso? Agora eu não guardei quem faz a citação, mas eu guardei a citação. O céu, para o crente, isso aqui não é o céu. Isso aqui, meus irmãos, para o crente, isso aqui é uma jornada, é uma peregrinação. Alguns peregrinam numa condição melhor do que outros, mas está todo mundo peregrinando, porque a morada é lá no céu. Mas para o não crente, olha, desfrute, porque é só isso aqui, porque daqui para o mundo vindouro, para você, o inferno é muito pior do que isso aqui. Se você acha isso aqui um inferno, você não sabe nada do que está por vir. Por isso que eu digo, para aquele que não confessa ainda Jesus Cristo como Senhor, arrependa-se, creia em Jesus, confesse seus pecados, coloque sua vida sob os cuidados do Mestre, porque Ele é o remédio que cura o coração atribulado. Mas para aqueles que já são crentes, mas que em seu processo de santificação estão tanto que comprometidos pela perturbação deste mundo, as inquietações deste mundo, os problemas da vida. O remédio é o mesmo. O remédio que você usou lá no início da sua vida cristã é o remédio que você vai usar durante toda a sua vida. A sua peregrinação, ela requer fé, e somente fé, confiando na graça, na boa mão do Senhor, que conduz a sua história. Creia em Deus, creia também em mim, disse o Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Mas o que é esse crer? Verso de número 2, irmãos. Crer é confiar na promessa do Senhor. E qual é a promessa do Senhor? O que o Senhor assegura? O Senhor Jesus assegurava àquele jovem grupo de discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. Você conhece esse texto? Você decorou esse texto quando era mais moço? Talvez você tenha até pregado sobre esse texto em algum momento da sua vida.
Os discípulos não deveriam ficar tristes por causa da partida de Jesus, porque Jesus não os estava abandonando. Na verdade, Jesus estava dando desfecho à sua missão neste mundo e voltando para a casa do Pai, para estar à direita do Pai, intercedendo por nós. E você vai perceber, nos capítulos seguintes, quando aqui chegarmos, que ele disse: mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou, mas quem fica aqui é o Espírito Santo. Ele seguia para o desfecho da sua missão na cruz. Logo após, voltaria para a casa do Pai. E na casa do Pai ele estaria preparando a morada para todos aqueles que deixaram tudo para segui-lo. Porque ele não vai desapontar a quem quer que seja que tenha deixado este mundo para segui-lo. Como diz uma canção, essa mais recente, vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. É preciso, meu irmão, minha irmã, que você reordene esse seu coração, colocando as coisas no devido lugar, sabe? Tipo gavetas. Às vezes as nossas gavetas, elas no primeiro momento estão todas bem organizadas, mas depois ela fica uma desorganização, que você não sabe mais onde está nada. Às vezes a tua vida está assim. As gavetas estão abertas, umas já estão escancarando assim, o que era para estar numa está em outra. Reordene o seu coração, colocando as coisas no seu devido lugar. Esse mundo, conforme nós o conhecemos, entenda, ele não é a sua casa. Ele não é a sua casa. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, esse mundo não é a sua casa. A sua casa é junto ao Pai que está nos céus. Por isso que você canta: eu só quero estar onde tu estás. A tua casa é a casa do Pai, porque você é dele filho, por causa da sua fé depositada em Jesus Cristo. E quem é que te fez entender isso? O Espírito Santo. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o Espírito de Deus te mostrou que aqui não é a tua casa. Tanto é que às vezes você já não sentiu meio que fora de contexto? Você vai num lugar e fala assim: poxa, isso aqui não combina comigo, né? Excelente. Seria preocupante se você estivesse nesse mundo confortavelmente. Se você vive neste mundo confortavelmente, assim, de boa, usando a expressão lá do Rio, de boa, tá tudo na paz, tem alguma coisa errada, porque esse mundo não é a sua casa. Você está aqui, mas você não combina com esse mundo. Você não combina com esse mundo. Nós somos, neste mundo, conforme Pedro escreve, peregrinos. Aqui estamos de passagem. Alguns vivem em tendas, ou viveram em tendas, até mesmo tinham como ofício fabricar tendas, no caso do apóstolo Paulo. Outros vivem em casas, alguns em apartamentos, outros vivem no meio da selva. Alguns têm sua casa própria, até bem abastada. Outros têm suas casas alugadas, ou mesmo um puxadinho nos fundos da casa dos pais. Mas entenda, tudo é temporário, vai passar. Seja essa casa palácio, seja essa casa choupana, seja uma tenda, seja um apartamento, ou mesmo um apertamento, é temporário. E se você começar a viver essa casa, viver esses dias, você precisa reordenar o seu coração, porque isso tudo é temporário. A tua casa mesmo, se é que você é de Jesus, e eu espero que seja, é junto ao Pai,
que está nos céus. A casa do Pai é a nossa morada. A gente até canta, né? Nossa morada na rocha está. Se dizemos isso aqui, é porque temos uma expectativa do mundo vindouro. Enquanto estamos aqui, nos alegramos nessa expectativa futura. É por isso que a gente, né, paga as contas, fala assim, mas um dia eu não vou mais pagar a conta. Que belo dia. Vai ser aquele que não vai mais chegar conta da SAEP, não vai chegar mais conta da Eletro. Não vai vir aquela caixa de e-mails, ninguém me dando felicitação, mas é só conta do cartão de crédito. Não, vai chegar o dia que você não vai precisar mais disso. Como é que você gosta de um mundo em que você só recebe conta para pagar, meu irmão? E sempre alguém está te exigindo alguma coisa? Quando você tem aqui a graça de alguém que te conhece, de alguém que se sensibiliza com a sua dor, de alguém que diz, olha, não fique preocupado, eu estarei com você. Esse é o caminho. Nós somos hóspedes neste mundo, aguardando o grande dia em que entraremos num novo mundo, na morada eterna. Crer é pensar nas promessas do Senhor, de modo que essas promessas do futuro nos deem tranquilidade para viver o presente. Porque os nossos irmãos do passado que sofriam as mesmas questões que nós, e até mais, tá? Nós vivemos aqui a pandemia do século 21, e boa parte da igreja, né, de um modo geral, não generalizando assim, né, sendo até surtou e apostatou, acostumou, gostou e não quer mais saber de igreja. Essa é uma evidência. Uma boa parte da igreja, de um modo geral, apostatou. Eu estava lendo eu não li a reportagem, eu só li a manchete. Muitos cristãos evangélicos hoje estão frequentando, aí colocaram entre aspas, ambientes profanos. Saiu no G1, Globo.com. Sabe, aquela coisa o próprio mundo está começando a observar. Está estranho esse pessoal da igreja, eles não faziam isso. Mas aí a gente agora fala, não, eu sou livre. Livre para fazer o que é certo, meu irmão, não para fazer o que é errado. Deus te chamou à liberdade, você não pode voltar à escravidão. E a tua liberdade é porque você pensa no mundo vindouro. Os crentes do século 21 não estão administrando a pandemia que lhes assolou, assim como assolou todo o planeta. Mas os crentes do século 20 administraram melhor. Porque há cerca de 100 anos atrás também houve uma pandemia. Essa pandemia também assolou o nosso Brasil. Mas isso fez com que as igrejas viessem a definhar, como hoje observamos. Vivemos dias maus. E precisamos entender que a nossa morada não é aqui. Crer é pensar que a morada é eterna. E Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. O que nos faz pensar que a igreja é muito maior do que aquilo que eu penso. Às vezes nós temos visões apequenadas de quem é Deus e de quem é a igreja. Deus é maior do que aquilo que você pensa. Você não pode colocar Deus numa caixa de sapato. Assim como a igreja é maior do que aquilo que você experimenta de igreja. Muito maior. E Jesus aqui descreve que há muitas moradas. E se tem muitas moradas, é porque tem muita gente. A igreja tem muita gente. E muitos ainda não foram revelados, porque Deus decretou que os seus filhos hão de ser revelados por meio da pregação do Evangelho.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Por isso que nós pregamos. Não pregamos para convencer ninguém, porque não é esse o nosso papel, convencer ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a mim cabe a tarefa de proclamar. Nem que isso me leve à prisão, mas eu devo proclamar. Em um país hoje onde pessoas são presas por contar piada, imagina, pastor, é o próximo da lista. Já vai esperando aí. É o próximo da lista, né? Quando for preso, já pensa aí em quem vai ser o próximo da lista a ser preso, né? Porque se num contexto em que contar uma piada, não que a piada tenha sido de boa, não foi. Foi horrível. Eu li. Foi horrível. Aquilo ali é uma evidência claríssima da decadência humana. Tanto de quem pronuncia, como de quem ouve, de quem posta. É uma clara evidência, meus irmãos, de uma doutrina bíblica que eu não sei por que o mundo refuta tanto. O homem é um depravado, totalmente depravado. Não tem jeito mesmo. Por ele, não tem jeito. Esperar que esse mundo melhore nas mãos dos homens é muita fé, é uma ingênua fé, que por maior que seja, não vai fazer nada, não vai construir nada. É daí que vem as ideologias humanas, né, querendo redimir o mundo. Não vai. Não vai. Mas, por mais que algo tenha sido horrendo, o Estado não tem que ficar intervindo. O Estado não tem que ficar intervindo. Mas esse é o pano de fundo para o que virá a seguir. É o pano de fundo. Porque se não toleram isso, quanto mais um pregador da palavra de Deus, que prega algo que o mundo odeia. Ainda mais quando a gente diz que são todos pecadores. Tanto aquele que conta a piada, como aquele que ouve a piada, como aquele que decreta o juízo dizendo que a piada merece a cadeia. Todos são pecadores, depravados. Mas se nós cremos, nós amparamos nossa vida na fé no Filho de Deus, nas promessas da morada eterna. Nós sabemos que a quantidade dos eleitos do Senhor, ela é muito maior do que nós imaginamos. E há moradas o tanto quanto a quantidade de eleitos. Não vai ter no céu aquela coisa assim, você chegou tarde, até a última hora. Lembra da parábola? Até a última hora. Até a última hora. Vem? Não, vem. Não quer vir trabalhar? Vem. E vai ser aceito. Jesus está atento ao seu coração, assim como estava atento ao coração daqueles discípulos, para que possa tratar essa insegurança, para que possa tratar esse mal, para que possa tratar essa inquietação de sua vida. Jesus não brincava com os sentimentos dos seus discípulos, quando ele disse assim, olha, venham, e eu trarei descanso para vocês. Aí depois, agora eu estou indo embora. Jesus não estava brincando com eles. Olha, eu estou indo embora, mas eu continuo olhando por vocês. Eu estou indo embora, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu estou indo embora, mas eu estou lá trabalhando por uma morada para vocês. Creiam, confiem. Ele não é frustrador de sonhos. Ele não arrebenta com projetos. Na verdade, ele faz com que o sonho se torne realidade e o projeto saia do papel. Mas é preciso crer. É preciso confiar. Creia nas promessas do Senhor. E aqui me vai a segunda consideração desta noite. Crer é pensar naquele que é a nossa esperança. Crer é pensar naquela que é a nossa esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança é o mundo vindouro que Ele prometeu a cada um de nós. Prometeu à sua igreja. E nesse mundo vindouro há moradas para todos. Os que no mundo presente
decidem viver o caminho da cruz. Que caminho você tem seguido em sua vida? O caminho da cruz ou o caminho do mundo? O caminho da cruz é o caminho do arrependimento, é o caminho da fé, é o caminho da renúncia, é o caminho de não querer mais viver para si mesmo. É o caminho da dedicação ao Senhor. Esse é o caminho que te traz paz diante das tribulações do tempo presente. Porque crer é pensar na promessa do Senhor. Crer é pensar na volta desse Senhor. Esse é um ponto, meus irmãos, que muitos não consideram mais. Estão tão ambientados com esta vida no mundo presente que não falam da volta de Jesus. Só querem o aqui e agora. E não entendem que o consolo, para tratar a estrutura, ele vem dessa crença da promessa. Meus irmãos, hoje em dia vivemos dias tão difíceis, onde as pessoas fazem da igreja um pronto-socorro. Elas querem se ver livres da sua dor ali. Se você deu o remedinho, ela está livre da dor, ainda que você fale para ela, olha, agora você procura um médico para te acompanhar. Ela só está livre da dor, agora ela segue a vida dela. Ela quer só se ver livre da dor. Ela só vive de paliativos. Se ela faz isso com o corpo, imagina com a alma. Ela só vive de paliativos. Quando está difícil, aí ela busca um paliativo. Busca um coach. E vive de paliativos. Vive de água com açúcar. Ela precisa de algo que seja benéfico para a sua estrutura. Mas não é só pessoas que vivem assim, não. Há igrejas, denominações que vivem de paliativos, vivem de eventos e esquece da estrutura. O que sustenta uma igreja é a fé. Por isso que nós somos chamados de crentes, porque nós cremos, mas cremos em quê? Cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos na morada eterna, cremos na volta do Senhor. O plano do Senhor não era ir embora para deixar os seus discípulos sozinhos. Eu vou, mas depois eu volto. Porque Ele quer conduzir estes à morada eterna. A igreja irá para o Senhor, para um lugar onde ela viverá a eternidade, na presença daquele que é o seu Senhor e Salvador. Por isso, se você não ama Cristo aqui, você não vai querer ir para o céu. Se você não ama Cristo aqui, se você não ama a igreja de Cristo aqui, você não vai querer ir para o céu, porque lá no céu você vai ver a igreja dele e você vai ver o Cristo que morreu por essa igreja. A igreja desfrutará de uma alegria eterna, porque ela se relacionará com aquele que é a fonte da alegria por toda a eternidade. Se num dado momento da história, os discípulos aqui estavam tomados pelo medo, tomados pela apreensão, perturbados em seu interior, entristecidos por causa dessa mensagem de que o mestre ia embora, Jesus lhes assegura: eu vou, mas eu voltarei. Estamos próximos do retorno do Rei. Estamos próximos do retorno do Rei. Essa é uma mensagem, meus irmãos, que ela, no passado, ela era tão pregada, inclusive, ela atingia até o mundo das ficções, né? O Senhor dos Anéis. Atingia o mundo da ficção. Crônicas de Nárnia. Essa ideia, o rei voltará. Você crê no retorno do rei? Na primeira vinda de Jesus, ele veio para ser o príncipe da paz. E como príncipe da paz, ele veio e deu a sua vida em resgate do seu povo. João afirma: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Todavia, conforme cantávamos na década de 80, um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Sim, Ele virá, outra vez virá. A gente cantava isso, agora a gente não canta. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Parece que nós não temos mais expectativa com isso. A nossa expectativa é muito imediatista. É como eu vou pagar minhas contas amanhã. Mas essa fé no Cristo, nas promessas do Cristo, no retorno do Rei, elas te darão capacidade de administrar essas circunstâncias deste mundo em que você é um hóspede e peregrina. É que a gente não entende isso. A gente quer uma resposta imediata, mas a gente não entende que o Senhor tem uma resposta que é estrutural. Os que, na ocasião da volta de Cristo, estiverem vivos, Paulo diz que serão transformados. E aos que já tiverem partido, serão ressuscitados. E todos irão para as bodas do Cordeiro e serão por ele recompensados. Depois de anos, décadas de dor neste mundo, chegará o dia em que você dirá: sim, valeu a pena. Portanto, crer é pensar que Jesus virá outra vez aqui, não mais como servo sofredor, mas sim como Cristo vitorioso. E Ele nos levará àquele lugar bendito, do qual você ouve desde quando é criança. Muitos aqui estão na igreja desde quando são crianças. E você ouve de Jesus virá outra vez aqui. Você crê nisso? Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. E diante desta iminente segunda vinda, onde entraremos na presença do Senhor, o que experimentaremos na presença do Senhor por toda a eternidade? Um mundo onde não haverá mais dor, um mundo onde não haverá mais sofrimento, um mundo onde o mal não mais nos afligirá, um mundo onde não haverá mais boleto para pagar. Trabalhar você vai trabalhar, mas não é porque você tem que manter a sua casa. Porque, enfim, se restaurará até o conceito de trabalho, que trabalho não é para machucar o homem, mas o trabalho dignifica o homem, e o Senhor recompensará cada um dos seus eleitos com trabalho. Porque trabalhar é bom. O pecado que fez ele se tornar esse fardo pesado como ele é hoje, e amanhã quero te lembrar que você tem que acordar cedo para trabalhar. Mas isso tudo vai mudar. Isso tudo vai mudar. Concluo dizendo, meus irmãos, a fé no Senhor Jesus é o único remédio para o coração atribulado. Por quê? Porque impulsiona esse coração atribulado a crer nas promessas do Senhor. O que nós consideramos aqui nesta noite é que importa que você deixe a luz do céu entrar em seu coração atribulado. Deixe a luz do céu entrar, porque não vai ser outra luz que vai resolver o seu problema. O seu problema, por onde quer que você ande, o acompanhará, a não ser que a luz do céu entre na sua vida e faça o reordenamento da sua história. Deixe Jesus ser o Senhor de sua vida, arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, confessando-o como o único e suficiente Salvador de sua vida. Parece pregação dos anos 80, né? E naquela época só dizia isso. E eles estavam certos. Hoje as pregações parecem que não se chama mais ao arrependimento e fé. Só conta a história e dá lição de moral. Mas Jesus quer que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo.
Considere que crer é pensar naquele que é a nossa esperança e que nos promete um mundo vindouro. Mantenha seus olhos fitos nele, conforme Hebreus descreve, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, porque ele garante moradas para os que seguem por esse caminho, para todos que seguem por esse caminho. Se este mundo é tenebroso e você caminha como peregrino neste mundo, saiba, um dia essa peregrinação chegará ao seu fim e você encontrará o Senhor Jesus. E você vai dizer, sim, valeu a pena. E por fim, compreenda que a fé na segunda vinda de Jesus Cristo é a proteção por excelência para um coração aflito. Um coração atribulado, que quer encontrar consolo e paz, não há remédio melhor do que confiar na volta de Cristo. Por isso que nossos irmãos do passado diziam, olha, pode me tirar tudo, só não me tire a fé na segunda vinda de Jesus Cristo. Não. Quando os teólogos liberais vinham com as suas conversas liberais, e hoje em dia estamos tomados de liberalismo em muitas igrejas, e às vezes você bebe de tudo isso pela internet. Não, eu não quero essa teologia liberal que é pura filosofia humana, sabedoria do mundo que é demoníaca. Eu quero é Cristo, eu quero a mensagem de Cristo, eu quero me apropriar das promessas de Jesus para a minha vida, porque esse coração humano, pecador, que se preocupa, que fica perdendo noites de sono, perdendo o apetite e às vezes estourando em suas relações interpessoais, esse coração precisa em Cristo alívio encontrar. Porque Jesus é o remédio para o coração atribulado. Amém? Vamos cantar ao Senhor uma canção que diz: Atribulado coração. Hino de